الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويداه التي يبطش بها ورجلاه التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação de Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, Senhor dos mundos, beneficente e misericordioso, Senhor do dia do julgamento. Aquele ser a quem adoramos e a quem imploramos ajuda, aquele ser que orienta a humanidade, orienta quem ele quer, aquele ser que dentre as suas criaturas, dentre os humanos, conforme o Corão estatui, huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min, aquele que criou dentre as suas criaturas, dentre os humanos, uns crentes e uns descrentes, aquele ser que enviou a legislação islâmica para Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para o ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e determinou quem quiser ser submisso que seja e quem quer ser descrente também que seja. Na verdade, o Islã não obrigou ninguém, não há uma compulsividade no Islã. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, dentro da beleza do Islã, não obrigou ninguém a ser muçulmano, mas sim colocou balizas. Aquele que for submisso tem esta recompensa e aquele que transgredir e não aceitar a submissão a Allah subhanahu wa ta'ala tem as suas consequências e estas consequências serão na vida do além. Portanto, todos os louvores pertencem a este Senhor, Allah, que nós temos como nosso Criador e que as bênçãos sejam derramadas ao mais nobre e derradeiro dos profetas, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Hoje é um dia especial. Um dia importante, um dia considerado, conforme Imam Jalaluddin As-Suyuti menciona na sua coletânea, numa das suas obras, que é o Eid dos muçulmanos, conforme ele faz essa menção e atribui ao profeta sallallahu alaihi wasallam, é o Eid da semana, é um dia especial e o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Inna min afdali ayyamikum yawmul Jumu'ah." O dia de Jumu'ah é o vosso melhor dia. Existem ações que nós somos incentivados a praticar, dentre elas é o Salatul Jumu'ah, e não só enviar abundantemente salat e salam para o mais nobre dos profetas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e se assim nós fizermos, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra", aquele que enviar uma saudação para mim, Allah subhanahu wa ta'ala envia 10 saudações para este indivíduo. Não podemos esquecer, hoje sendo um dia especial, enviar bênçãos ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Neste curto intervalo de tempo, da oportunidade que me foi dada, eu gostaria de partilhar um hadith
com os meus irmãos aqui e irmãs, uma prática que por vezes nós achamos insignificante perante o nosso entender, perante a nossa análise, achamos insignificante, até chamamos de subrogativa, chamamos de facultativo e abandonamos essas ações e esquecemos qual é a posição, qual é o impacto, qual é o poder transformador que estas ações têm diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Estas ações que podemos dizer superrogativas ou ações facultativas têm um poder transformador, conquista uma posição diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, vamos aqui falar acerca do poder transformador dos atos facultativos. O poder transformador. Os atos facultativos têm um poder que transforma a pessoa. Não só diante de Allah subhanahu wa ta'ala, as ações facultativas têm uma posição especial. Por isso que isso foi legislado, apesar de ser facultativo. Nós deixamos de fazer algumas ações achando não é obrigatório. Eu não vou fazer porque não é obrigatório. De facto, que não há pecado por não praticar uma ação facultativa. Por ser facultativo é porque não há pecado para aquele que deixar de fazer. Quando nós falamos do wajib ou fard, que é obrigatório, aquele que deixa de fazer esta ação, não é penalizado, tem pecado por não cumprir uma ação obrigatória. Mas se você pratica, para além da obrigatória, pratica uma ação facultativa, o profeta sallallahu alaihi wasallam se alcança uma posição diante de Allah subhanahu wa ta'ala. É o hadith que eu gostaria aqui de partilhar, com os meus irmãos e minhas irmãs neste curto intervalo de tempo. Um hadith Qudsi que Imam Bukhari mencionou na sua coletânea de hadith, narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira radiyallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna Allah ta'ala qal. Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala disse. Eu, quando estive aqui a última vez, falei da diferença entre um hadith Qudsi e um hadith Nabawi, hadith Sharif. Hadith Qudsi é palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na forma do hadith, não na forma do versículo do Coran. Nós sabemos que o Coran são palavras de Allah, que estão na forma de um livro, Coran. O hadith Qudsi também são palavras de Allah, mas não é matlu, não se recita como recita o Coran, mas são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz neste hadith Qudsi: Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Aquele que conspira contra os meus wali, aqueles servos que me são próximos, que estão próximos a mim, aquele que conspira, faqad adhantuhu bil harb, eu declaro guerra contra esses indivíduos. Wali, aqueles que são próximos de Allah subhanahu wa ta'ala. A parte seguinte que tem a ver com a nossa conversa. O profeta Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. O servo jamais se aproxima de mim com melhor coisa além daquela que eu fiz obrigatório. Quer isso significar que ele se aproxima da melhor forma a Allah subhanahu wa ta'ala através do cumprimento daquilo que é obrigatório. Daquilo que é obrigatório. No sentido inverso, você torna-se o mais temente diante de Allah subhanahu wa ta'ala se você se afastar daquilo que é proibido. Hadith Abu Huraira radiyallahu anhu, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ittaqil maharim takun a'badan nas. Abstenha-se das coisas proibidas, tu serás a pessoa mais temente diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a pessoa se aproxima mais a Allah cumprindo com o obrigatório. O hadith onde vem o homem diante do profeta sallallahu alaihi wasallam e perguntou o que ele tinha que fazer, o que era obrigatório. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Khamsa salawat. No que diz respeito ao salat, são 5 salat. E depois o profeta foi mencionando aquilo que eram pilares, que eles são pilares do Islã. Então este homem ouviu 5 salats obrigatórios e ele diz: La azidu ala hadha wa la anqus. Eu não irei aumentar nada daquilo que o profeta disse, nem irei diminuir. Dentro daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, ele depois foi-se embora, saiu. Ele disse: eu não vou aumentar nem diminuir nada do profeta sallallahu alaihi wasallam disse. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aflaha in sadaq. Se ele for veraz no que ele está a dizer, ele será bem sucedido. Conjugando com este hadith,
ninguém se aproxima mais de Allah, não é, da melhor forma, além de cumprir aquilo que é obrigatório. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ. A coisa mais querida diante de Allah subhanahu wa ta'ala para nos aproximarmos a Allah é cumprindo com aquilo que é obrigatório. 5 salat, podemos falar aqui dos 5 pilares do Islã, ou tudo aquilo que é fard, tudo aquilo que é obrigatório, você se aproxima da melhor forma a Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Constantemente o servo vai se aproximando de mim através de atos facultativos até que ele se torna querido diante de mim. A forma mais querida por Allah, obviamente, é seguindo aquilo que é obrigatório. Mas você se aproxima mais a Allah através de atos facultativos. Você constantemente vai fazendo atos facultativos e acaba se tornando querido de Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta uhibba, fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Quando ele se torna querido diante de mim, Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu me torno os seus ouvidos, eu me torno as suas mãos, eu me torno os seus pés. Quer dizer, ele está com Allah tempo todo, e Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا إِنْ سَأَلَنِي. E se este mesmo indivíduo me pedir, أَعْطَيْتُهُ, eu irei lhe conceder. وَإِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ. E se ele me pedir refúgio de algo, eu irei conceder este refúgio. Portanto, este é o hadith fundamental desta nossa conversa, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona aqui o hadith Qudsi, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: a pessoa vai se aproximando constantemente a Allah subhanahu wa ta'ala através de atos facultativos. O que significa atos facultativos? Aquilo que você considera e que você sabe que não é obrigatório. Dar uma caridade a alguém, está um necessitado, você ajuda aquele necessitado. Está alguém que precisa de alguma ajuda, não é necessário que seja uma ajuda monetária. Precisa de algum conselho, você aconselhou. Alguém está aflito, você acalmou a aflição deste indivíduo. Alguém está numa situação que precisa de alguma ajuda. Tudo isso é facultativo, não é obrigatório. E você fez aquela ação. Ahabbu nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Dentre as pessoas mais queridas diante de Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam não falou aquele que mais salat al-layl faz, aquele que mais jejua, aquele que faz mais isso, mais aquilo, conforme nós entendemos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: anfa'uhum linnas, aquele que mais beneficia as pessoas. Como é que você pode beneficiar as pessoas? Através de uma caridade. E esta caridade, não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: fakullu ma'rufin sadaqa. Toda boa ação, toda bondade, tudo que for bom que você for a fazer, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse é caridade. Até preencher os teus desejos carnais com tua esposa, o profeta sallallahu alaihi wasallam considerou como ato bom e disse que é uma ação também caritativa. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou claro neste hadith, a pessoa vai se aproximando através de atos facultativos, e dentre os atos facultativos aqui não se limita a salat, não se limita a salat facultativo, obviamente não se limita, uma vez estamos a falar de ações facultativas, não se limita, não é, a esta caridade. Wal kalimatu tayyiba sadaqa, falar uma coisa boa, falar de boa maneira, tratar bem a pessoa, tudo isso faz parte de caridade. Não ser aldrabão, ser veraz, ser honesto, não é? Ter uma boa conduta. Boa conduta. Nossa sociedade está degradada hoje por falta desta componente boa conduta. Nossa sociedade está degradada. Como é que nós tratamos o próximo? Qual é o relacionamento que eu tenho para com o meu irmão muçulmano? Qual é o tratamento que tenho? Eu só trato ele bem se existe algum interesse nele. Se ele é dependente, nós já achamos que ele tem que subjugar-se a mim, porque ele depende de mim. O profeta sallallahu alaihi wasallam não era assim. O profeta cumprimentava, não é? Até crianças. O profeta sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa tão simples que o escravo não tinha receio de convidar o profeta sallallahu alaihi wasallam, e o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam diz: se eu for convidado para partilhar,
para tomar parte numa refeição que são patas de cabrito, eu não recusaria. A simplicidade do profeta sallallahu alaihi wasallam. Estamos aqui a falar do que a nossa sociedade hoje precisa, que está completamente degradada, boa conduta. Portanto, a boa conduta faz parte de uma ação que nos levará a Jannah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, dentre as coisas que farão com que mais pessoas entrem no paraíso, nós podíamos pensar o quê? Salat, Hajj, Umrah, Zakat, todas aquelas ações pilares que nós podemos pensar. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, dentre as coisas que farão com que mais pessoas entrem no Jannah, será a boa conduta. Dentre as ações que farão com que o prato da balança pesa mais, não é? No dia do juízo final, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, é a boa conduta. Então, a boa conduta com todos. Boa conduta começa com Allah. Quem tem boa conduta para com Allah, cumpre com as suas obrigações, com os 5 salat e por aí em diante. Portanto, vou partilhar aqui um hadith que foi relatado por Imam Muslim. O primeiro relatado por Imam Bukhari, o segundo relatado por Imam Muslim, rahimahullah, onde ele narra o hadith que foi narrado por Nu'man bin Salim, Amr bin Aus, Ambasada bin Abi Sufyan e Habiba. São 4 pessoas nessa corrente de narrador que vem de Imam Muslim. Portanto, vem Nu'man bin Salim, Amr bin Aus, Ambasad bin Abi Sufyan e Habiba. Habiba está narrado do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde ela diz que eu ouvi o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo: "Ma min 'abdin muslimin yusalli kull yawmin 12 rak'ah tatawwu'an ghayri fariida illa bana Allahu lahu baytan fil jannah." Todo aquele muslim que efetuar 12 rakats de salat facultativo. 12 rakats de salat facultativo. O hadith ainda menciona min ghairi farida. Não é fard. Se ele fizer esses 12 rakats, illa bana Allahu lahu baytan fil jannah, Allah subhanahu wa ta'ala irá construir uma mansão para ele no Jannah. 12 rakats. 12 rakats facultativos diários. Portanto, este hadith, conforme eu disse aqui, o narrador, Habiba, radiyallahu anha, ela diz: "Fama barihtu usallihinna ba'd." Desde que eu ouvi do profeta sallallahu alaihi wasallam, eu passei a fazer esses 12 rakats. Desde que eu ouvi do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ambasa bin Abi Sufyan, que ouviu de Habiba, ela diz: desde que eu ouvi isso de Habiba, eu também passei a fazer esses 12 rakats. Amr bin Aus diz, desde que eu ouvi de Ambasa bin Abi Sufyan, eu passei a fazer esses 12 rakats. Nu'man bin Salim diz, desde que eu ouvi de Amr bin Aus, eu também passei a fazer esses 12 rakats. Você hoje ouviu esse hadith também? Faça a intenção de passar a fazer esses 12 rakats. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, não é? Aquele que fizer esses 12 rakats, Allah subhanahu wa ta'ala irá construir uma casa, uma mansão para ele no Jannah. As nossas ações, tudo que nós fazemos, queremos alcançar o Jannah. Allah não vai construir uma mansão para ti no Jannah para você ficar eternamente no inferno. Se Allah construiu uma mansão para ti no Jannah, é para você usufruir daquilo. Portanto, nossa submissão, a nossa dedicação às ordens de Allah, porque todos nós queremos alcançar esse Jannah que Allah subhanahu wa ta'ala nos prometeu. Quais são esses 12 rakats que o hadith menciona? Um outro hadith do Tirmidhi, narrado por Ibn Umar, radiyallahu an, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou quais são esses 12 rakats. E no hadith da Abu Huraira, que vem ainda no Bukhari e no Muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. A pessoa vai constantemente fazer ações facultativas até que se torna querido diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando este indivíduo torna-se querido de Allah subhanahu wa ta'ala, conforme o hadith do Bukhari e do Muslim, da autoria da Abu Huraira, Allah subhanahu wa ta'ala diz, e o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que narrado por Abu Huraira diz: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَى الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلٌ. Quando Allah gosta de um servo, Allah subhanahu wa ta'ala chama Jibril e diz: Inna Allah ta'ala yuhibbu fulan fa'ahibbuhu. Allah gosta de tal fulano, você também passa a gostar dele. Jibril anuncia nos anjos:
gostem dele, e este fayuj'alu lahu al-qabulu fil ard, e a aceitação deste indivíduo é colocado ainda na terra, ele já é uma pessoa aceita por Allah subhanahu wa ta'ala, porque é querido de Allah subhanahu wa ta'ala. Quais são esses 12 rakats conforme o hadith menciona? Os 12 rakats não são senão os sunnats antes ou depois dos salats obrigatórios. Qual é a nossa posição quanto a esses sunnah? Gostamos de discutir assuntos extremamente elevados, assuntos de ulama. Deixa assuntos de alims para eles discutirem. Você foca-se naquilo que Allah vai te questionar, aquilo que vai te ser benéfico. Qual é a tua ligação com os salats facultativos, os sunnats? Os sunnats. Estamos a falar dos 2 rakats antes do salat al-fajr, 4 rakats antes do salat al-dhuhr, 2 rakats depois do salat al-dhuhr, 2 rakats depois do salat al-maghrib e 2 rakats depois do salat al-isha. Estes são os 12 rakats sunnat muakkada, conforme nós sabemos. Sunnat muakkada são 12. São 12. Por dia, não deixarmos e não abandonarmos esses 12 rakats. E se nós formos a ver os benefícios, para além deste que o hadith menciona, existem vários outros benefícios nos hadiths. O profeta sallallahu alaihi wasallam, para além destes, fazia outros. Quem era o profeta sallallahu alaihi wasallam? Era uma pessoa que estava numa posição já que nós nem sequer conseguimos imaginar. Allah perdoou os seus pecados. Allah concedeu Maqam Mahmuda para Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a posição mais alta no Jannah. Allah concedeu a ele aquele dua que nós fazemos após o adhan, conceder ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wa ba'athuhu al-maqam al-mahmuda. Dua que nós fazemos, Allah conceda Maqam Mahmud a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah concedeu já esta posição. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no Jannah existe uma posição que merece só para um servo, que Allah irá conceder, e eu tenho esperança deste servo ser eu. Portanto, pensam o wasila para mim. E quem fizer este wasila para mim, a minha intercessão torna-se compulsória para este indivíduo. Esta posição. Muhammad já alcançou esta posição. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Hadith fala, o Coran fala. Mas qual era a dedicação deste mesmo ser, que já tinha a posição que alcançou? Qual era a posição deste ser? Aisha radiallahu anha diz: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى يتورم قدماه أو يتفطر قدماه. O profeta fazia qiyamul layl à noite até os seus pés ficarem inchados. Aisha diz: Ya Rasulallah, lima tasnau hadha? Por que estás a fazer isso? وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah já perdoou todos os seus pecados, anteriores e posteriores. Você já está perdoado. Por que estás a sacrificar? Os teus pés estão ficando inchados. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu com palavras extremamente afáveis: Afala akuna abdan shakura. Se Allah me perdoou, não posso eu ser então um servo grato? Como que era a gratidão do profeta sallallahu alaihi wasallam? Está a fazer salah. E você não está sendo exigido. É facultativo, obviamente. Senão esses 12 rakats. 12 rakats. Quantos rakats fard você faz por dia? Quantos são? Por dia, fard, quantos são? Quantos rakats são? 17. Fardo são 17. Quem faz fardo mais do que 17 está errado. Fardo só são 17. 17, que 2, 4, 3, 4. 17. O profeta sallallahu fazia esses 17, fazia esses 12 e outros ahadis falam mais 11. Não era menos que 40 rakats por dia. 11 que era o tahajjud. Para não falar do sunnah que não é muakkada antes da asr, que não é muakkada, não é, antes de isha. Hadiths falam da permissibilidade de fazer sunnah antes de maghrib. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Sallu qabla al-maghrib liman sha." Quem quiser fazer os 2 rakats antes de maghrib pode fazer, não há nenhum problema. Quem quiser fazer pode fazer. Portanto, no mínimo 40 rakats fazia. Você tem os 17 fard, mais 12. E que você não sente como? 2 antes do fajr, 4 antes do dhuhr, 2 depois do dhuhr, 2 depois do maghrib, 2 depois do isha, no mínimo. É o que temos que fazer. Você, se fizer isso, tem esta recompensa, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. Portanto, isso acontece todos os dias.
Todos os dias. Assim como a pessoa pode dizer, mas quantas casas eu vou ter? Quantas mansões eu vou ter no Jannah? Jannah não é comparado com o mundo. Aqui no mundo você não está satisfeito com uma casa. Você tem uma, conseguiu construir uma, já sabe que é fácil de construir, começa a arranjar terreno para construir outra. E constrói. Depois constrói. E assim sucessivamente. É dunya, não tem valor. Não tem valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah preparou a akhirah. No dunya você não está satisfeito com uma casa. O que falar do akhirah, onde você vai viver para a eternidade. Para sempre. Então, os ulamás dizem, a cada dia que você fizer esses 12 rakats, uma mansão está sendo erguida para ti no Jannah. Assim como o hadith diz, aquele que disser um subhanallah, uma árvore para ele é plantado no Jannah. Árvore de fruta para ele. O Jannah mais insignificante, do último que entrar no Jannah, último que vai entrar, né, rastejando, último. O Jannah dele será 10 vezes maior que este dunya. 10 vezes maior que este dunya. E você tem que plantar, criar, construir o teu Jannah. Não é? Por esses 12 rakats facultativos, você tem esta recompensa. Existem vários benefícios de cada rakat que nós fomos a fazer destes salatos facultativos. O que nos leva a abstermos, a afastarmos, fugirmos dessas ações facultativas atrás do dunya, não é? Só dar exemplo de uma coisa, uma só coisa. São aqui 5 salates. Cada salat tem seu mérito. Cada salat tem seu mérito. Só o sunnah antes de Fajr. O sunnah antes de Fajr. Aqueles 2 rakats antes de Fajr. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Rak'at al-Fajr, Rak'at al-Fajr, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakats antes de Fajr. Aquele sunnah é melhor do que o dunya todo e tudo que o dunya contém. O dunya tem diamantes, tem ouro, tem prata, tem pedras preciosas, que nós damos tudo para ganharmos aquilo. Criamos inimizade por causa de dunya, por causa de dinheiro. Deu cabeçada a este, enganamos as pessoas, porque você quer o dunya. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez esses 2 rakats antes de Fajr, é melhor do que o dunya e tudo que o dunya contém. Hoje nós procuramos quem é o mais rico, não é? Quem é o mais rico do mundo? Quem é? Vocês conhecem? É? Quem é em termos de dinheiro? Quem é? Procurem saber quem é. Ver quantos bilhões de dólares ele tem. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que ele não é rico. O mais rico do que aquele é aquele ainda que faz 2 rakats antes de Fajr. Porque o profeta diz, Rak'atay al-Fajr, 2 rakats antes de Fajr, é melhor do que o dunya e tudo que o dunya contém. Estes 2 rakats vão servir para além, para o akhirah. Tudo que você tem aqui no dunya você vai deixar, não vai levar sequer um botão. Um botão. A tua roupa não tem costura, não leva nem sequer um botão. Então, estes 2 rakats Fajr é melhor ainda do que tudo que você almeja aqui no dunya. O que falar de outros? O tempo não me permite, poderíamos falar a especificidade dos sunnat de cada salat, que não são poucas recompensas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o salat, os atos facultativos têm um poder, conquista uma posição diante de Allah subhanahu wa ta'ala. No mínimo, essa conversa eu gostaria que cingíssemos até aqui, não é? Cada um saiba qual é a importância de nós lidarmos com os nossos sunnas. Se você não consegue fazer aqui, está atarefado, está com pressa, não quer dizer que os sunnas devem ser feitos no masjid. Aliás, fazendo em casa tem mais recompensa do que fazer no masjid. Mas se você sabe que em casa não vai fazer, faz aqui, faz no masjid. Mas se você acha que isso aí vai para casa fazer em casa, ou antes de vir para o masjid você já faz o sunnah em casa, tem mais recompensa você fazer o sunnah em casa do que fazer no masjid. O importante é nós, aos poucos, se não conseguimos fazer uma determinação a partir de agora, conforme esses narradores de hadiths, quando eu ouvi esse hadith passei a fazer, então começa a planejar e introduzir esses sunnah nos nossos salats, nos nossos salatos facultativos. Portanto, antes de cada salato obrigatório ou após, passamos a fazer estes sunnah, que as recompensas são enormes, e tendo em consideração a parte do hadith, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. O meu servo continuamente vai se aproximando de mim através de atos facultativos, até que ele se torna querido e amado diante de mim. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ
إن الله بصير بالعباد.